Olá, está no ar o Jornal das Vertentes. Veja agora as principais notícias de hoje. O apresentador de TV Luciano Huck não será candidato a presidente em 2018. CNJ vai apurar supersalários, diz Carmen Lúcia. Restrição do foro privilegiado deve valer também para governadores, diz Barroso. PRF de Oliveira encontra metilona, substância proibida no Brasil. No quadro Tempo é Saúde, com a doutora Sandréia Mendes, fala sobre os cuidados com dentes de leite, para ter dentes permanentes saudáveis. Verba gasta por senadores com jatinhos cresce 40%. Em artigo publicado na edição desta segunda-feira, dia 27, da Folha de São Paulo, Huck afirma que, com a mesma certeza de que nesse momento não vou pleitear espaço nesta eleição para a presidência da República, quero registrar que vou continuar modesta e firmemente tentando contribuir de maneira ativa para melhorar o país. No texto, o apresentador cita a Odisseia de Homero para dizer que, nos últimos meses, estive amarrado ao mastro, tentando escapar da sedução das sereias. Huck afirma ainda que a candidatura não tinha apoio de familiares e de amigos, mas que se considera mais útil e potente para ajudar o país e o nosso povo a se mover para um lugar mais digno, ocupando outras posições na fronte nacional. Verba gasta por senadores com jatinhos cresce 40%. Mesmo com direito a uma cota de passagens aéreas por mês, senadores usam parte da verba parlamentar para pagar combustível de aviação e fretamento de jatos particulares. De janeiro a outubro desse ano, 14 senadores gastaram 771,6 mil com esse tipo de despesas. No mesmo período, também usaram 896,1 mil para comprar passagens com voos comerciais. Levantamento feito pelo Estadão Broadcast mostra ainda que os senadores aumentaram os gastos com jatinhos nos últimos 3 anos. Em diversas ocasiões, o dinheiro da casa foi usado para bancar trajetos corriqueiros, como de Brasília ao estado de origem dos congressistas. Em 2016, as despesas do Senado com combustível de aviação, fretamento de aeronave ou táxi aéreo chegaram a 1,02 milhão de reais, o que representa um aumento de 40% desde 2014, cerca de 729,8 mil reais, considerando valores atualizados. Enquanto isso, o consumo de passagens em voos comerciais aumentou 31% de 2014 em relação ao ano passado e ultrapassou 5 milhões de reais. O ato da mesa diretora do Senado, que regula a cota parlamentar, estabelece que o valor da verba de transporte aéreo dos senadores corresponde a 5 trechos ida e volta da capital do estado de origem a Brasília, conforme a tabela e ata de tarifa governamental. Há outros artigos mais genéricos para a verba indenizatória destinados à locação de meios de transporte, serviços de táxi e combustíveis e lubrificantes, que abrem brechas para a utilização de serviços sem limites financeiros específicos. Segundo a chefia de gabinete da primeira secretária do Senado, o controle de ressarciamento de despesas pela cota de atividade parlamentar é feito sistematicamente pelos técnicos da Casa e despesas que não atendem às finalidades e requisitos exigidos são glosadas. O Senado não é responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos. Na Câmara, há limites para o uso da cota parlamentar. Os deputados só podem usar locação ou fretamento de veículos automotores até 10,9 mil reais mensais. Já serviços de táxi, pedágio e estacionamento só podem ser usados até o limite global inacumulável de 2,7 mil reais mensais e combustíveis lubrificantes até o limite de 4,9 mil reais. Recordista.
Recordista na atualização de aviões privativos, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, do Piauí, já consumiu quase R$190 mil até outubro desse ano para fretar aeronaves e adquirir combustíveis de aviação. Em 2016, ele gastou aproximadamente R$260 mil, no ano anterior foram cerca de R$200 mil. Nos últimos 3 anos, Nogueira usou avião privativo até mesmo durante o período do recesso parlamentar. Só nos dias 29 e 31 de dezembro de 2016, o presidente do PP apresentou 6 notas fiscais referentes a despesas com combustíveis de aviação no valor de quase R$10 mil. Em redes sociais foram postadas fotos em que o senador aparece na virada do ano em Trancoso, na Bahia, com a mulher e amigos. Procurada, a assessoria do senador não se manifestou sobre o caso. Em seguida, o senador que mais teve esse tipo de gasto é o líder do PDT no Senado, Assir Gurgax, de Rondônia, que tem 2 aeronaves próprias avaliadas em cerca de R$8 milhões, segundo declaração feita à Justiça Federal. Gurgax usou R$150,5 mil esse ano com combustível. No mesmo período, de janeiro a outubro de 2017, o parlamentar usou R$100 mil do Senado para viagens em aviões de carreira. A assessoria de Gurgax alega que ele geralmente usa voos comerciais. Mas, como mora no interior de Rondônia, na cidade de Ji-Paraná, há poucos voos disponíveis para Brasília e, eventualmente, ele usa o seu avião. A aeronave é dele e, quando abastece com recursos da cota parlamentar, é porque utiliza para deslocamentos vinculados à sua atividade parlamentar no estado de Rondônia, para Brasília ou para eventuais atividades fora dessa rota, justificou a assessoria. Solenidades. Embora more em um estado perto do Distrito Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, aparece entre os que mais gastam em aviação privativa, com despesas de R$72,1 mil para uso de táxi aéreo. Além disso, ela gastou em média R$20 mil em passagens aéreas em voos comerciais no mesmo período. No ano passado, os gastos foram semelhantes, R$75 mil para a utilização de aviões privativos e R$20,2 mil para viagens em aviões de carreira. Por meio da assessoria, Lúcia Vânia afirmou que todas as suas viagens tiveram como objetivo a participação em solenidades oficiais nos municípios e discussões de orçamento. O avião só é usado como transporte para cidades distantes de Goiânia e Brasília, e em casos excepcionais, em que o trajeto de carro seria inviável para conciliar com a agenda do Senado. Na maioria das vezes, visito no mínimo 2 cidades da região. Quando viajo para municípios próximos de Goiânia ou Brasília, como Planaltina de Goiás, onde estive recentemente, uso carro, escreveu. O senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais, chegou a gastar R$121 mil em 2015 com combustível de aviação. A assessoria afirmou que ele diminuiu os gastos desde o ano passado porque se desfez da aeronave que possuía. Parlamentares negam irregularidades. As regras da cota parlamentar do Senado impõem limitações para a contratação de serviços de pessoas físicas. O líder do PR no Senado, Vicentinho Alves, do Tocantins, no entanto, registra 6 pagamentos em 2015 e 2016, no valor de R$64,8 mil para o piloto Nilton Barbosa Santos, valor atualizado. Em 2014, Santos doou cerca de R$100 mil em serviços de aviação para a campanha do filho do senador, o atual deputado federal Vicentinho Júnior. Sua assessoria diz que o piloto é presidente da Aeroclube de Porto Nacional, cidade onde o senador reside, o que tornaria o custo menor. A assessoria de Wellington Fagundes, do PR Mato Grosso, informou que o senador costuma ir de Rondonópolis até Barra do Garças, onde tem negócios privados, e depois segue para Brasília.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, informou que usa aeronave fretada para chegar a locais onde tem agenda de trabalho parlamentar e para os quais não existem voos comerciais. A assessoria do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, informou que ele usa a aeronave para visitar cidades no interior do Pará. José Maranhão, do PMDB da Paraíba, explicou que usa o combustível de aviação para viagens em seu estado. Ele tem avião particular. Os senadores Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, Ivo Cassol, do PP de Rondônia e Gladson Camelli, do PP do Acre, não quiseram se manifestar. Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e Jorge Viana, do PT também do Acre, não foram achados. As informações são do jornal Estado de São Paulo. CNJ vai apurar super salários, diz Carmen Lúcia. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, disse ao jornal Estado de São Paulo que até dezembro o vencimento de magistrados brasileiros estará disponível no site do Conselho. Carmen prometeu que eventuais abusos serão apurados pela Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ que atua na elaboração de estratégias para tornar a prestação jurisdicional mais eficiente. Em agosto, a ministra assinou uma portaria que obriga tribunais de justiça a enviar os dados sobre os pagamentos de juízes, depois da polêmica provocada com os altos valores pagos a juiz do Mato Grosso, conforme revelou a coluna do Estadão. No entanto, ao receber a papelada, o CNJ esbarrou em tabelas com formatos diferentes e variadas formas de informar que os contra-cheques dos juízes, o que fez o Conselho elaborar uma planilha padronizada para organizar melhor as informações. Eu mandei que os tribunais colocassem na planilha. Eles receberam e, portanto, até dezembro teremos isso público. E por que não foi entregue o que eles mandaram? Porque eles mandaram inclusive imagens de contra-cheques, disse Carmen, destacando que havia informações pessoais na documentação. Se você paga pensão alimentícia, se tem desconto por um tratamento médico, eu não podia levar isso a público, então tive de fazer a nova planilha com esse novo sistema para cada um ter só informado quanto ganha e quanto recebe. Para Carmen, a consequência da divulgação dos vencimentos é a verificação de todos os dados, ou seja, o acompanhamento de que está certo e o que está errado. Em agosto, o jornal informou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pagou, no mês de julho, valores líquidos acima do teto constitucional para quase 98% dos magistrados. O teto de R$ 33.763 é equivalente ao salário de um ministro do STF. Indagada sobre esses números, Carmen foi categórica. Esse dado, na hora de chegar, ou ele tem explicação, ou ele vai para a Corregedoria. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Restrição do foro privilegiado deve valer também para governadores, diz Barroso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu nesta segunda-feira, dia 27, a extensão das restrições do foro privilegiado a governadores durante evento promovido pela revista Veja, em São Paulo. Na quinta-feira, dia 23, o STF votou por liminar o alcance da prerrogativa a deputados federais e senadores. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista de Dias Toffoli, mas, pelo entendimento de 7 dos 11 ministros, somente deverão tramitar na Corte processos de crimes cometidos no exercício do mandato e relacionados ao cargo. O ministro afirmou que o resultado do julgamento deverá ser aplicado também em instâncias inferiores, como superiores tribunais de justiça, que hoje julgam governadores. Barroso, no entanto, não detalhou como a extensão das restrições seria colocada em prática. No dia da votação no Supremo, ele afirmou que sua tese para reduzir o alcance do foro privilegiado só dizia respeito a parlamentares federais. Barroso afirmou que o julgamento em questão não resultará em uma regra geral, nem em um precedente oficial,
Mas apesar disso, deve passar a ser aplicado de alto a baixo. É a lógica que só deve haver foro para os fatos praticados no cargo e em razão do cargo. Presentes a mesma circunstância, aplica-se a mesma lógica e, portanto, a mesma regra, disse. Em rigor, não é um precedente, mas pode ser uma lógica argumentativa a ser seguida. Para o presidente da República e ex-presidentes, Barroso afirmou que valem as mesmas regras, ou seja, o foro fica mantido, tanto para o atual Michel Temer, quanto para os demais que respondem a processos criminais como Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor. Para ele, impera no país a cultura da desonestidade. Barroso afirmou que é preciso impor um choque a esse modelo que dá à sociedade a impressão de o crime compensa. Sobre a atuação do STF, com posições distintas entre seus representantes, Barroso afirmou que considera normal as divergências. Sem citar nomes, disse ainda que a corte tem sido ministros e que estão dispostos a combater a cultura oligárquica que existe no país. E que o Supremo, apesar de ter de atuar como um tribunal de primeira instância em função do foro privilegiado, tem atuado nas matérias de supra-importância para a sociedade brasileira, como nos temas relacionados a direitos de homossexuais, índios, negros, etc. Para Barroso, a judicialização da política é mais consequência de ações dos políticos do que da justiça. No quadro Tempo é Saúde com a doutora Sandréa Mendes, que esclarece sobre os cuidados com os dentes de leite, para ter dentes permanentes saudáveis. Veja o vídeo. Olá a todos vocês que nos acompanham pela TV Vertentes no quadro Tempo é Saúde. Hoje eu gostaria de explicar para vocês a importância de se cuidar e de prevenção. Hoje aqui nós estamos vendo, como já foi mostrado anteriormente, o desenvolvimento da cárie dental. Uma vez não tratada, ela pode comprometer a estrutura interna do dente, que é o nervo ou o canalzinho. Gostaria de ressaltar que isso acontece não só na dentição permanente, como também na dentição de leite. E muitos pais ficam em dúvida por que tratar o dente de leite uma vez que ele vai ser trocado. Aqui nós vamos ver, nesse manequim, os dentes de leite. Do lado de cá, eu gostaria de mostrar para vocês que mesmo com a presença dos dentes, de leite, os dentes permanentes já iniciam sua formação. Então, um problema, um abscesso, um problema mais grave nos dentes de leite pode afetar diretamente a dentição permanente. Por isso, muito importante manter a saúde e a integridade dos dentes de leite para que os dentes permanentes em formação, que são essas manchinhas brancas aqui, não sofram nenhuma alteração, nem de posição e nem de formação, ou seja, que eles não venham a nascer com manchas. Eu coloco à disposição para esclarecimentos através do canal TV Vertentes. O muro de uma residência localizada à rua Azuil Laranjo, área central de Oliveira, corre o risco de cair devido às chuvas nos últimos dias. De acordo com os moradores, o barranco está desmoronando, podendo provocar a queda do muro de uma residência que faz fundos com o córrego da Figuinha. Populares disseram que todos os anos, com o início das chuvas, o córrego transborda e que todos ficam com receio de terem suas casas alagadas. Obrigada, cidade de Oliveira, pela audiência. Um homem de 35 anos morreu em um grave acidente registrado na BR-494, próximo ao Beira Rio, na tarde desta quarta, dia 22 de novembro, altura do quilômetro 72. O condutor da carreta, de que transitava sentido a Divinópolis, disse para os militares da Polícia Rodoviária Estadual de Oliveira que esteve no local que repentinamente o condutor de um veículo de passeio com placas da cidade de Lavras seguia na pista contrária, teria perdido o controle direcional, vindo a bater de frente com a carreta. Com a colisão, o motorista do veículo de 35 anos ficou preso nas ferragens. O motorista não resistiu aos ferimentos, sendo registrado o óbito no local. A perícia da Polícia Civil esteve no local.
Ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Estadual de Divinópolis, reportagem de Marcelo Prachedes. PRF de Oliveira encontra metilona, substância proibida no Brasil. Em fiscalização no quilômetro 609 da BR-381, município de Oliveira, policiais rodoviários federais abordaram o veículo Ford Ranger, que desloca-se de São Paulo para Belo Horizonte. Os PRFs aprofundaram na fiscalização e encontraram dentro do veículo aproximadamente 375 gramas de metilona. Em consulta à portaria da Anvisa, constatou-se que tal substância está enquadrada como substância psicotrópica de venda e uso proibida no Brasil. Dessa forma, condutor e passageiro foram encaminhados para a apresentação na Polícia Civil de Campo Belo. Reportagem de Marcelo Prachedes. Encerrou à meia-noite desta sexta-feira, dia 24, o Plano Nacional de Contagem de Tráfego. Uma parceria firmada entre o Departamento Nacional de Infraestrutura Transportes, DENIT, e o Exército Brasileiro. Durante uma semana, militares do 4º Batalhão de Engenharia e Combate de Itajubá realizaram os trabalhos no posto da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Oliveira. Tenente Everton Vieira, do 4º Batalhão de Engenharia e Combate, disse que o trabalho realizado na semana foi bastante produtivo e que os motoristas foram solícitos em atender os militares, cujo objetivo foi pesquisar o fluxo de veículos na malha rodoviária pavimentada. De acordo com o militar, foram realizadas 2 pesquisas. Na primeira, denominada contagem volumétrica, em que foi verificada a quantidade de veículos que passa pela rodovia. Na segunda, chamadas de pesquisa de origem e destino, onde foram feitas entrevistas com condutores de veículos. Todos os dados coletados durante uma semana de pesquisa e contagem serão utilizados no planejamento de investimentos a serem feitos pelo DENIT. O Corpo de Bombeiros do 6º Pelotão de Oliveira interditou no dia 18 de novembro 4 residências localizadas no bairro do Rosário, em Santo Antônio do Amparo. O tenente Vaz disse que devido ao excesso de chuvas, as estruturas das casas se tornaram debilitadas. De tal forma, não havia segurança para os moradores permanecerem dentro de suas casas. O Corpo de Bombeiros encaminhou para o Ministério Público e para a Defesa Civil toda a documentação para tomada de providência, afirmou o Tenente Vaz, comandante do 6º Pelotão de Corpo de Bombeiros de Oliveira. Reportagem de Marcelo Prachedes. Veja hoje a última reportagem sobre a sereia Isabela. Será que a sereia vai ter coragem de ir lá na frente comigo? Hein? Vamos ver? Vamos conferir aqui, será que ela vai? Ô Isabela, você vai ter coragem de ir lá na frente comigo? Vou! Vai mesmo? Vou! Vamos lá? Vamos, gente! Vamos! Então tá bom, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
A Isabela está realizando o sonho dela e agora nós vamos deixar ela aproveitando lá, curtindo a família e depois a gente volta. Ela vai brincar agora, vai brincar, aproveitar a família, depois nós vamos almoçar. Aí tem alguns outros brinquedos aquáticos, nós vamos mostrar aí. Então tá jóia, daqui a pouco a gente volta com mais essa história aí. A sereia Isabela. Como é que você tá, Priscila? Eu tô feliz de ver a felicidade da Isabela, viu? Eu agradeço a vocês por tudo. Ela tá bem feliz. A gente tentou realizar um sonho dela, né? É verdade. E aí, encanto dela. Eu fico muito feliz, eu agradeço mesmo, porque se fosse depender de mim, eu não ia ter condições de vir pra cá, não. Pra esse lugar. Tá incrível mesmo, obrigada. Eu agradeço pelo Rafael ter conseguido dar essa oportunidade, esse dia pra Isabela. Agradeço a TV Vertente, a você, Lucas, ao nosso câmera aqui, agradeço tudo pela oportunidade. É uma felicidade que não tem. Não tem preço mesmo. Ver o sorriso dela eu vou considerar como se fosse um presente de aniversário, que é semana que vem. Então tá aí, ó, ela nadando lá, a sereia tá nadando. Que dia que é o aniversário dela? Dia 28 agora de novembro. Então tá jóia, aí ó. Presente de aniversário. Muito obrigado, viu, Lucas? Obrigado. Opa! E vai lá. Onde você vai agora? Primeiro a gente vai no guarda-chuva, depois no carro, depois como se chama de montar, depois vai no fora, depois vai em todo lugar, gente. Para lá, pensar em todo lugar. Mas nós vamos embora agora. Ó, então eu vou ficar só mais um pouquinho. Pronto, ó. Já ficou um pouquinho, agora vamos embora, Isabela. Já ficou um pouquinho, você falou pra ficar só um pouquinho? Você falou, fica só mais um pouquinho. Hã? Então, mas nós já ficamos um pouquinho. Vamos lá, aonde você quer que vai? Aonde que a Isabela quer ir agora, hein? Aonde? E pessoal, por favor, conserta a minha mãe. Olha só a altura do negócio. Será que ela vai ter coragem? Isabela, Tem coragem, já tem coragem. agora tem que saber se você pode ir. Não, acho que não pode não. Ó. Já desligaram a água, né? E aí, será que você vai deixar a Isabela aí? Não, é Hein? muito alto, ué. Nem eu tenho coragem. Não tem coragem não. Na hora que for lá em cima e ver daqui pra baixo, calma aí. É? Então tá, então vamos dar uma volta aí. Vamos andar mais aí, Isabela? Vamos lá, vamos ver, hein? Alô?
agora a Isabela Nadar. vai nadar na boia, né? Com a boia. Não, não, com a boia não, gente. Ô, Isabela, vem cá, valeu a pena? Valeu. E aí, o que você realizou seu sonho? Sim, Aquele ribeirão lá é feio, né? é muito feio. O pessoal lá, Perdões, podia arrumar aquele ribeirão, né? Podia. Foi um grande prazer de toda a equipe, produção, edição, filmagem, participarem e realizarem o sonho da sereia Isabela. Nosso agradecimento à equipe do Aquapark de Aguanil. Pode ir? Bom, e agora quero convidar mais uma vez o Lucas Carvalho, que vai fazer alguns comentários pra gente. O que será que ele tem hoje, hein? Vem pra cá, Lucas. Tássia? Tudo bem? Eu tô bom, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Uai, então tá bom, né? Tá bom. Vamos seguir, né? E hoje? Hoje tem algumas coisas. Eu e o Ricardo, a gente foi no retiro. Nós vamos falar disso aí. Vamos falar também da última parte da princesa, né? Da sereia. Sim, lá. sereia Isabela. É. Então, hoje, inclusive, você deu uma notícia aí sobre um muro lá Em Oliveira. Lá em Oliveira. Então, esse muro em Oliveira, gente, a prefeitura já iniciou as obras. Então, é isso aí, prefeita. Vamos atender aí, não vamos deixar esse muro cair, não. Porque sempre sobra para o mais fraco. E parabéns, Marcelo, pela matéria. Eu não estou entendendo isso aqui. Ué, você que fez, imagina eu hoje. Ah, tá. Em 15 dias, 2 afogamentos na região de Oliveira. Amanhã, Tássia, o Marcelo vai mandar uma matéria, o seguinte, lá em Oliveira, em 15 dias teve 2 afogamentos. Então amanhã você não pode perder essa parte que o Marcelo Prachetes vai mandar. E lá em Ubá, Lucas? Como é que tá lá em Ubá? Lá em Ubá tem um buracão, vocês podem ver aí, bota no ar aí o buraco. Quem mandou foi o Maicon. Ele faz parte de um grupo lá de Ubá, que está sempre trazendo algumas informações para você. Ó, isso aí foi lá na rua José o quê? De Filipo. De Filipo. Lá em Santa Cruz. Já tem um mês. Já tem um mês isso aí, prefeito. Já tem um mês. Vai ficar mais quanto tempo? Quanto tempo vai ficar aí esse buraco? Mais um mês? Daqui a pouco eles vão plantar uma árvore aí esse buraco vai ter alguma utilidade, alguma finalidade. Lucas, e como é que tá o contrato da Copasa? Tem mais informações pra gente? Tássia, o No Fio da Navalha já está no ar. A terceira parte já está no ar. Sim, que foi entrevista com o Dr. Wilton, né? Exatamente. Aí vocês podem ver aí, Dr. Wilton, a gente fez alguns questionamentos que ele não soube responder. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás desses questionamentos. Então, a primeira pessoa que nos recebeu foi o engenheiro Paulinho. Você sabia que para fazer um loteamento aqui, a Copasa, ela tem que aprovar? Não Se sabia, a Copasa não aprovar, o loteamento, a prefeitura não aprova. Então, se ela achar que ela vai gastar muito, que ela vai ter que fazer um investimento muito alto, o empresário que quer investir em loteamento aqui não consegue. Entendi. É um absurdo. Aí vamos conferir a entrevista aí do engenheiro Paulinho.
Bem, então ele falou disso aí, ele confirmou essa parte, e outra coisa, ele confirmou também que a Copasa não passa nenhum tipo de informação. E, por outro lado, a Prefeitura também não está indo atrás da informação. Agora, a gente foi sobre a parte financeira, o Dr. Hilton também não respondeu. A gente foi atrás do Pinguim. E o Pinguim não quis gravar. Nós perguntamos para ele se ele sabia o valor do faturamento e que a Copasa tem aqui, fatura aqui em Verdões. Ele não soube me responder e pediu para mim fazer um requerimento. Então, Pinguim, eu vou fazer o requerimento aqui. Eu vou requerer de Vossa Excelência informação de quanto que a Copasa fatura aqui. Antecipamos os nossos agradecimentos, TV Vertentes. Está feito o requerimento, dentro das formalidades e das burocracias. Eu fico imaginando, porque a gente tem um certo conhecimento, a gente faz um estudo, a gente corre atrás de algumas informações. E as pessoas têm coragem de falar uma coisa, quem tem que fazer um requerimento. Agora você pensa bem, Tássia, uma pessoa que às vezes apanha café, que sabe, que não tem conhecimento, o tanto que o poder público faz essa pessoa de palhaço. Agora, mandar a gente ir atrás, isso não é obrigação nossa, não. Isso é obrigação de vocês. No mesmo dia, e eu queria saber, sabe? Aí eles começam, sabe? Aí eu queria saber sobre investimento em meio ambiente. Quanto que a Copasa já investiu aqui em meio ambiente. Aí eles começam, sabe? A empurrar, a jogar. Aí eu fui lá na Secretaria de Obras para conversar com o secretário de Obras, o Rogério. Ele não estava lá, mas eu encontrei o vice-prefeito lá. Conversei com o Jorge. Falei, Jorge, não seria interessante você falar para a gente aqui? Trocar uma palavrinha com a gente sobre isso aí? Ah, não vou falar, não. Isso é com o secretário. Mas o secretário, Jorge, é nomeado por vocês. É nomeado por vocês. Vocês não podem fazer isso com a população, não. A população, ela quer uma resposta. Ela quer uma ação da prefeitura. Esse contrato precisa de ser ou cancelado, sabe? Ou precisa de ser revisto. Não pode fazer o que está fazendo com a população. Vocês foram eleitos pelo povo, vocês representam o povo. Vocês representam a vontade do povo. E a gente não vê nenhuma ação. Agora, se fosse para a gente cobrir uma inauguração, se fosse para a gente cobrir, todos eles vinham para falar. Todos eles vinham para falar. Então, vamos ter um pouquinho de respeito, respeitar mais a população. Como o Hilton disse na entrevista, que a prefeitura não tinha sido provocada ainda, que ele não sabe se a população quer ou não quer, o que ele deu a entender foi isso. Ah, mas a população não veio aqui, não veio propor nada, nós estamos à disposição. Eu vou deixar bem claro, não é função da TV Vertentes fazer isso. Mas, a partir de amanhã, às 8 horas,
Como ele diz que a prefeitura tem que ser provocada para ela tomar uma ação, as nossas matérias, a insatisfação das pessoas, para eles não tem valor nenhum. Então, o que a gente vai fazer? A partir de amanhã, às 8 horas da manhã, tem um abaixo-assinado aqui, que nós vamos entregar para a prefeitura, para o Ministério Público e para a Câmara, para tomar providência sobre esse contrato da Copasa. Então, se você tem interesse, sabe, que esse contrato seja revisto ou cancelado, passe aqui na TV Vertentes, Rua Getúlio Vargas, número 70. Você pode pegar uma folha, levar para o seu vizinho, mas passe aqui. Passe aqui e pega. Agora é hora da população agir. Se a população ficar passiva, a TV Vertentes não pode fazer nada além do que ela já está fazendo. Então a gente fez a parte da gente, o procurador acha que está tudo certo, que está tudo bem. Então, se você acha que está tudo certo, que está tudo bem, tranquilo. Não assine. Mas se você acha que tem alguma coisa errada, passa aqui, pega a folha, leva e assina. Beleza? Beleza. E eu fiquei sabendo que vocês voltaram lá no Retiro dos Pimentas. Como é que está a situação lá? Olha, Tássia, a ponte continua daquele mesmo jeito. Do mesmo jeito não, muito pior. Muito pior, mas muito pior. E a gente viu umas outras coisas lá no Retiro. Alguns outros assuntos que a gente... A verdade é que a população está completamente abandonada. Inclusive, aquele dia que eu falei sobre aquele lixo... Opa, de novo. Aqui, gente, hoje de novo não. Inclusive, aquele dia que eu falei sobre aquele lixo, o pessoal, eles falaram para mim o seguinte, que não sei, não confirmei isso com a prefeitura. Mas eles me falaram que o caminhão de lixo passa uma vez por semana. É tão pertinho, né? 7 quilômetros. Agora eu fico imaginando o seguinte, um resto de comida, será que o pessoal, nos 5 dias, será que eles guardam lixo lá dentro da geladeira? Porque aí é complicado. Passar uma vez por semana. Por que não coloca um lixão lá, coloca um lixão, que eu digo aquele recipiente, né? Lixão, não é lixão igual tem lá em cima, não. Uma lixeira, desculpa. Uma lixeira para a população ir lá, colocar, essa lixeira encheu, liga, eles vêm, pegam. Eu acho que seria uma alternativa. Agora não sei se está passando mais vezes ou não. Tá? O secretário, informa para a gente aí, por favor, se é só uma vez mesmo por semana. E se for só uma vez por semana, vê se altera isso aí, porque esses dias vocês aprovaram, os nobres vereadores aprovaram uma taxa que o Supremo Tribunal Federal tinha considerado irregular. Eles mudaram o nome e falaram que não teve aumento no IPTU, não. Mas tudo bem. Aí é que está, essas coisas que eu fico observando. Porque é uma taxa de R$27. A prefeitura deu um pulo dessa altura. E a população está pagando taxa de Copasa faz tempo, 8 anos. E a prefeitura não faz nada. O doutor Hamilton Rezende, que assinou o contrato, não fez nada. E o Fernando, que poderia ter feito alguma coisa também, não fez nada. E agora volta o doutor Hamilton. E a população espera que ele faça alguma coisa. Prefeito, a TV Vertentes está de portas abertas para receber. Nós precisamos ouvir o senhor. Já deixei vários recados com a Márcia, ela não responde as minhas ligações, falou que ia marcar, fiquei sabendo que semana passada o senhor estava em Brasília.
que amanhã o senhor está indo para Belo Horizonte. Espero que o senhor tenha um tempo para passar na Copasa para resolver esse problema de vez. Rescinde esse contrato. Por que a prefeitura não assume isso? Muito mais fácil, gente. Já cansei de falar isso aqui. Se você vai falar com alguém da Copasa, você tem que pedir uma audiência lá em Belo Horizonte, você nem sabe quem que é. Se o presidente da autarquia que vai cuidar da água do esgoto é daqui, você sabe quem que é. Se ele não te atender na hora do expediente, você vai na casa dele à noite. Aí. Ué. Pessoa que ocupa cargo público tem que ser assim. E vou dar uma ideia para vocês aqui, gente. Vocês que têm alguma demanda, que o pessoal não receber vocês lá na prefeitura, fica enrolando vocês, vai na casa dele. Pega o endereço e vai lá na casa dele, bate lá na casa dele à noite. E se ele falar que não está em horário de trabalho, você fala assim, mas eu fui lá no horário de trabalho e o senhor não me atendeu. Vamos fazer isso aí? Eu quero ver. O pessoal está me procurando, falando que às vezes procura um secretário, procura outro, não consegue falar. Vai na casa dele à noite. Vamos fazer isso. Você tem 1 minuto. Beleza? Uhum. Você está falando que eu tenho 1 minuto ali? É, o diretor tá. Tá. O empresário está falando ali que já... O diretor também. O diretor ali está falando que já passou do horário. A sereia Isabela. Exibimos hoje a última parte. Pois é, para mim foi um prazer fazer essa matéria com ela. Eu tenho certeza que para você foi um prazer também, com certeza. Apresentar, né? E eu vou convidar ela para vir aqui no estúdio, sabe? Para a gente poder fazer alguma coisa aí. Sabe? Eu ia falar sobre a palavra nobre, mas eu não vou ter tempo para falar, não. Fica para amanhã. Amanhã, então. Tá? Tá bom? Tá joia. E também teve a questão se os políticos colocam a mão no fogo. Vocês vão ver essa matéria aí. Roda aí, Ricardo. Que é a Dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, a senhora coloca a mão no fogo por político? De maneira nenhuma. Eu vou queimar minhas lindas mãozinhas que eu preciso trabalhar? Não. Senhor Ramon, o senhor coloca a mão do senhor no fogo por político? Não, de maneira nenhuma. Porque os maiores políticos do Brasil estão dando um exemplo lá que vocês verem, né? Roubando. Então eu não colocaria minha mão de maneira nenhuma. Não confio neles, não. O senhor acha que os políticos, eles elegem honestamente ou não? Eu acho que não. É difícil. Não pode confiar neles, não. Esses políticos eles estão tudo sem moral, tá? Então é isso aí. Bem, nós vamos atualizar agora as informações sobre aquele acidente com a van que voltava de Lavras. Na verdade, morreram 2 pessoas. Uma van de passageiros que voltava de uma festa em Lavras se envolveu em um acidente na altura do quilômetro 777 na BR-381, na divisa com a cidade de Campanha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu após a van colidir na traseira de uma carreta que saía de um posto de gasolina, quando esta já estava sobre a faixa de rolamento da direita. A van seguia de Lavras para Pouso Alegre. No veículo havia o motorista e mais 15 passageiros. Um deles, Eric Rodrigo Mendes de Araújo, de 35 anos, morreu no local. Ele é natural de São Lourenço e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Três Corações. A outra vítima, Michel Augusto da Silva Paiva, de 21 anos, chegou a ser socorrido ao Hospital São Sebastião, em Três Corações, mas morreu durante o atendimento. O corpo de Michel também foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade. O motorista da van e outros 3 passageiros ficaram gravemente feridos e foram levados ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Outros 2 feridos em estado grave foram para o hospital em Três Corações e as demais vítimas foram levadas ao pronto-socorro de Campanha.
3 pessoas não ficaram feridas e foram levadas por familiares. A van foi levada a um pátio em Pouso Alegre. O corpo de Michel Augusto será levado para São José do Alegre, em Minas Gerais. O motorista da carreta foi ouvido e liberado pela polícia. Amanhã a gente volta, né? A gente volta. A gente volta amanhã. Uma boa noite para você. Até amanhã. Pessoal, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser e nos permitir. Tchau. Tchau, tchau.